E aí pessoal, bem-vindos ao canal. Normalmente eu trago resumo de light novels bem conhecidas aqui no canal, mas para atender o pedido de alguns, hoje eu vou trazer o resumo da light novel que eu escrevi. Para quem ainda não sabe, está ocorrendo o segundo concurso de light novels do Honeyfeed e do My Anime List, e eu estou participando dele. Neste momento estamos na segunda fase do concurso e participação dos leitores vale pontuação. Então se você puder verificar a minha light novel, link para ela na descrição do vídeo e no comentário fixo no topo. E comentar lá ou simplesmente positivar a light novel me ajudaria muito. O problema é que o concurso é internacional, então ela foi publicada em inglês. E para aqueles que não conseguem ler inglês, traga agora um resumo da primeira metade da light novel. Depois eu vou trazer a segunda. E ao contrário dos resumos que eu normalmente faço, eu não tenho imagens para ficar usando no vídeo. Afinal, a única ilustração que eu tenho na light novel é a capa. Então você pode simplesmente ouvir enquanto faz outra coisa. Além disso, eu vou colocar os tempos de cada capítulo com os nomes dos capítulos na descrição do vídeo, para você poder ouvir um pedaço, parar e depois você pode voltar facilmente e pular para o capítulo que você parou. Então, vamos lá. Um lugar onde existe tudo e ao mesmo tempo não existe nada. Ayumu estava novamente sonhando, vendo o mesmo sonho que já apareceu em suas noites inúmeras vezes. Ele andava pelo lugar que ele não conseguiria descrever ao acordar. Mas no meio deste lugar efêmero havia uma garota. Naquele espaço que se perderia da memória, Ayumu sempre se aproximava dela e ela sorria e dizia: "Espero que você seja feliz dessa vez." Não que o Ayumu fosse se lembrar disso ao ser puxado de volta para a realidade. O despertador tocava, acordando Ayumu, que o desligou imediatamente. Era hora de se preparar para a escola. A primavera tinha chegado, trazendo consigo o segundo ano do ensino médio, e hoje era o primeiro dia de aula. Esses são dois dos 3 pontos mais importantes nesse começo da história. Ayumu perdeu os pais quando ainda era bem jovem e meio que se fechou ao mundo. A vida dele no ginasial passou sem que ele fizesse muita coisa, com ele sempre tentando não se envolver com nada. Mas achando que se arrependeria disso um dia, ele tentou mudar no primeiro ano do ensino médio, sem muito sucesso. Agora vemos rapidamente o segundo ano do ensino médio se passando e o Ayumu querendo mudar seu jeito de agir para ele poder ter lembranças felizes da sua vida escolar no futuro. Mas as estações foram passando sem ele conseguir mudar. Um certo dia de verão, o Ayumu se abrigava da chuva num ponto de ônibus. A cidade parecia incrivelmente vazia, mas então algo chamou a atenção dele. Na esquina, do outro lado da rua, uma garota com longos cabelos pretos e usando um vestido de estilo gótico também preto, estava parada debaixo da chuva, olhando na direção do Ayumu. Confuso, ele olhou para o outro lado para ver se havia mais alguém por perto, mas não havia ninguém. E ao retornar o seu olhar em direção à garota, ela não estava mais lá. Essa garota misteriosa é o outro ponto importante que faltava neste começo. A história segue com Ayumu fracassando e vemos o primeiro dia de aula. Mas não do terceiro ano, e sim o do segundo ano novamente. Logo fica claro que é uma repetição que aos poucos vai mudando. O Ayumu começa a fazer amigos, começa a participar de clubes, começa a encontrar a felicidade. A garota misteriosa aparecendo e desaparecendo. A festa de fim de ano da turma da escola chegando e tudo recomeçando. Sempre iniciando com aquelas palavras: "Espero que você seja feliz dessa vez." Até que numa certa repetição, o Ayumu se encontra com a garota misteriosa mais uma vez. Era a segunda vez que aquela garota misteriosa aparecia naquele ano, mas Ayumu tinha a estranha sensação de que já tinha visto múltiplas vezes. Sem desviar o olhar dela, ele se aproximou e dessa vez ela não desapareceu. E vendo-a de perto, ele pôde ver quão bonita aquela garota era. Ayumu tentou falar com ela, mas ela não respondia. E então, uma sensação terrível o envolveu. Ele se virou e atrás dele ele viu aquilo. O que é você? Aquilo não era humano, mas se parecia com uma garota.
Um corpo escuro como a noite e completamente exposto. Olhos vermelhos que pareciam olhos de uma fera. Longos cabelos negros. Um pequeno par de chifres na cabeça e no lugar de sua mão direita havia longas garras. Demônio. Essa foi a palavra que surgiu na mente do Ayumu. A garota demônio deu um grande salto e caiu logo atrás da garota misteriosa que estava com uma expressão de terror em seu rosto. Era o fim. O demônio levantou a sua garra, mas num instante, o Ayumu se colocou na frente da garota e seu coração foi perfurado. A vida dele chegava ao fim. Espero que você seja feliz desta vez. Múltiplas repetições acontecem. Vemos até o Ayumu participando do clube de Kendo. Em algum momento, novamente o Ayumu tenta interagir com a garota misteriosa, só para o demônio novamente aparecer atacando tal garota. Ayumu acaba reagindo e segura o braço do demônio para que a garota pudesse fugir. O demônio ficou nervoso e balançou seu braço com tanta violência que o Ayumu acabou caindo no chão. Livre dele, o demônio se preparou para atacar a garota, mas Ayumu segurou sua perna. A garota estava desaparecendo de vista, o que deixou o demônio mais agitado, mas Ayumu não soltava a perna dele. Cansado daquilo, ele chutou Ayumu com tanta força que ele saiu voando, bateu contra o muro e tudo ficou escuro. Ayumu estava treinando bastante para participar de um torneio de Kendo. Treinando sozinho na escola após a aula, ele novamente se depara com a garota misteriosa. E ao tentar fazer contato com ela, o demônio novamente aparece e ataca. Desta vez, temos uma luta de verdade. Ayumu estava em clara desvantagem, tendo apenas uma espada de bambu contra o ser que não deveria existir e que possuía uma grande garra. O demônio tenta ao máximo ignorar o Ayumu para atacar a garota que fugia, mas acaba sendo forçado a atacar o Ayumu. E quando o demônio finalmente atacou com sua garra, Ayumu por um milagre conseguiu colocar a espada diante dela, só para ela ser feita em pedaços. Sangue espirrou do Ayumu e ele foi ao chão. Apenas um único golpe o atingiu e foi o bastante. Aquela era a diferença entre um ser humano e aquele ser estranho. E pensar que eu nem completaria o ensino médio. Mas eu salvei alguém. Então a minha vida valeu a pena. Enquanto sua vida se esvaía, Ayumu olhou para o demônio que ainda estava ali, parado diante dele. E seus olhos se arregalaram. Por quê? Por que você está com um rosto tão triste assim? O demônio derrotou seu oponente, mas ele parecia estar sofrendo. Ayumu continuou olhando para ele até que sua consciência desapareceu. Espero que você seja feliz dessa vez. Já vemos a próxima repetição com Ayumu tentando conversar com a garota misteriosa. E desta vez ela diz algo. Eu finalmente consigo falar com você. A garota falou extremamente animada, como se algo espetacular tivesse ocorrido. Ayumu ficou sem entender o motivo daquela reação. E tem algo de especial nisso? Sim, eu... Antes que a conversa pudesse continuar, um ser completamente estranho a este mundo surgiu bem atrás da garota. Tal ser levantou a sua gigantesca garra e Ayumu imediatamente abraçou a garota e se colocou entre ela e o demônio. Um segundo depois, a garra perfurou os dois, trazendo o frio da morte com ela. Terminamos a primeira parte. A repetição seguinte traz uma gigantesca mudança com a introdução de outro personagem principal. Era o terceiro dia de aula. Ayumu tinha a missão de escolher um clube para participar, mas antes do professor iniciar a aula, ele fez um anúncio. Eu sei que estamos apenas começando este ano escolar, mas temos uma nova aluna transferida. Por favor, entre e se apresente. A porta se abriu. Uma garota entrou na sala e Ayumu ficou completamente encantado com o que viu. Cabelos bem longos e brancos como a mais pura neve. Uma pele clara e perfeita. Olhos vermelhos. Seios de tamanho médio e ela provavelmente mal passava da altura dos ombros do Ayumu. Era como se um ser divino tivesse vindo parar naquela escola. Meu nome é Akemi Endo, mas esqueçam as formalidades e me chamem de Akemi. Os chamarei pelo primeiro nome também. Akemi já aparece alterando tudo. Ela imediatamente começa a interagir com Ayumu tentando fazer amizade com ele, o que deixa todos os colegas da sala surpresos. Os dois almoçam juntos logo no primeiro dia que ela está presente e conversam bastante. Akemi tinha se transferido por causa do trabalho de seu pai,
Ela também precisava pegar o mesmo trem que o Ayumu pegava para se mover da casa para a escola e vice-versa. Então agora os dois poderiam caminhar juntos na volta para casa e quem sabe até se encontrarem durante a ida. Os amigos do Ayumu vão até achar que a Akemi se apaixonou pelo Ayumu à primeira vista e que o Ayumu não deveria perder aquela oportunidade. E para deixar essa hipótese ainda mais plausível, no dia seguinte, a Akemi fez almoço para ele. Por que aquela garota se aproximou tanto dele? O Ayumu não sabia responder isso, mas os dois se tornaram grandes amigos. Ayumu até parou de pensar em entrar num clube, já que ele podia caminhar todos os dias de volta para casa junto da Akemi. Felicidade. Essa simples palavra que ele tanto perseguiu agora estava presente na vida dele. Se tudo pudesse continuar assim para sempre, mas algo estava agindo para impedir isso. Um certo dia de primavera, enquanto os dois voltavam da escola, a Akemi parou para tentar dizer algo ao Ayumu. Tendo problema para colocar o que ela queria dizer em palavras, Ayumu chegou a imaginar que ela iria se declarar a ele. Mas naquele momento, o demônio apareceu atrás da Akemi, e como se tivesse movido de maneira automática, o Ayumu avançou e deu um soco na cara daquele ser. Ayumu pedirá para que a Akemi fuja dali e partirá para o ataque, para tentar ganhar tempo. Os movimentos do Ayumu não eram de um amador, era como se ele tivesse passado anos de sua vida treinando artes marciais, algo que jamais ocorreu. Os golpes do Ayumu derrubariam facilmente um oponente humano, mas aquela coisa era diferente, aquela coisa estava desviando facilmente de tudo. Quando o demônio finalmente contra-atacou, ele acertou um chute no peito do Ayumu, quebrando suas costelas e jogando para o meio da rua que estava completamente vazia por algum motivo. Tendo derrotado seu oponente, o demônio procurou seu verdadeiro alvo. Ayumu novamente gritou para Akemi fugir enquanto lágrimas desciam dos seus olhos por causa da dor que sentia. Mas a Akemi não se moveu. Ela ficou paralisada e o demônio foi se aproximando dela, pronto para parti-la com a gigantesca garra onde devia ser a mão direita. Mas o que é isso? Quando finalmente parece que terei um ano melhor na escola, quando finalmente alguma mudança aconteceu, quando finalmente consegui amigos de verdade, eu chego a um fim irracional como este. E eu nem consegui proteger a Akemi, alguém que tem ficado sempre ao meu lado. Como poderia aceitar um fim ridículo como este? Se um demônio pode existir neste mundo, então eu deveria poder despertar um poder agora. Isso mesmo, poder, igual aquele dos animes. Se eu tivesse um poder, um forte desejo, um mecanismo que pode abrir caminho para um milagre. As regras deste mundo já foram quebradas mesmo, então distorcer um pouco mais a realidade não faria mal algum. E como se respondesse à vontade de Deus, um brilho surgiu no interior do peito do Ayumu. Ele não poderia ver aquilo, mas ele sentiu seus efeitos. As feridas internas começaram a se curar, os ossos começaram a se regenerar, e então Ayumu se levantou. Tudo aconteceu na fração de segundo. Com a garra ainda no ar, o demônio notou algo surgindo bem ao lado dela. Não houve tempo para desviar. O soco com a força sobre-humana atingiu o rosto do demônio que saiu voando, colidindo com o muro que foi ao chão. Sem dar atenção à garota que acabara de salvar, Ayumu se preparou para o próximo ataque. O demônio rapidamente se levantou e avançou contra o Ayumu, tentando cortá-lo com a sua garra. Mas ele se desviou e o demônio foi parar na rua. Quando o demônio se virou, o garoto já estava fora de seu campo de visão. De repente, sua cabeça foi atingida por cima por um soco tão forte que ela entrou no asfalto. O demônio tentou se levantar novamente só para levar um chute no rosto e ser jogado contra um poste que quase se partiu ao meio. Ayumu não deu tempo para ele se recuperar e desferiu uma sequência absurda de socos. Quando o ataque finalmente parou, o demônio caiu no chão como uma marionete que teve seus fios cortados. Ayumu tinha vencido. O demônio virou pó e o Ayumu desmaiou. Enquanto o Ayumu dormia em seu quarto, o sol estava nascendo e a Akemi e a misteriosa garota de preto conversavam na rua. A garota misteriosa dirá que aquela coisa atacará com qualquer tentativa ou mesma intenção de contar aquilo ao Ayumu. Akemi dirá que tal coisa estava morta, só para a garota dizer que ela já reviveu e poderia ser até imortal, e que ela descobriu isso graças a Akemi. Mas ela também dirá: eu não preciso de uma aliada,
Então você poderia desaparecer? Já investi um tempo descomunal aqui e não quero dividir o prêmio com alguém que se intrometeu no finalzinho. Akemi dirá que nunca teve a intenção de se aliar a ela, e a garota de preto dirá que ela se arrependerá no final. Em seguida, ela desaparecerá. Ayumu acordará com seu despertador tocando e encontrará Akemi em sua casa. Os dois terão uma discussão, Akemi dizendo que talvez era melhor fingir que nada envolvendo o demônio aconteceu, porque não havia explicação lógica para aquilo, e além disso, não havia sinal algum de que aquela batalha aconteceu. Estava tudo normal no mundo. Ayumu perguntará para Akemi como ela sabia onde ele morava, e ela dirá que ele contou a ela antes de desmaiar. Ayumu achará que tem algo estranho e tudo, mas preferirá confiar na Akemi, e os dois seguirão normalmente para a escola. Os dias passam e as férias de verão chegam. Ayumu marca de ir a um festival com seus amigos que acabam não indo. Aquilo era uma armação para o Ayumu ir sozinho com a Akemi. Os dois acabam tendo uma noite bem alegre. Ayumu acaba refletindo sobre a sua vida e se abre com a Akemi, dizendo como ele perdeu os pais e acabou desperdiçando a própria vida ao se isolar do mundo. E Akemi tentará animá-lo. Infelizmente, não podemos fazer nada contra seu passado, mas é como você falou, Ayumu. Você está aqui, você conseguiu mudar, conseguiu quebrar a barreira que estava entre você e o mundo. Muitos que estão na mesma situação que você fracassam em conseguir fazer isso. Então tenha orgulho de si mesmo. Nunca é tarde demais para criar um novo ponto de partida. Então vamos juntos receber o futuro com um sorriso. Ayumu se alegrará enquanto os fogos de artifício explodem no céu. Na volta para casa, os dois caminhavam na rua escura e silenciosa. Desta vez a Akemi que estava pensativa. O que eu realmente quero fazer? Por que eu me aproximei dele? Depois daquele ataque eu perdi meu objetivo de vista? Ou é isto que eu queria fazer? Eu poderia simplesmente ter esperado tudo isso acabar, mas eu vim aqui mesmo assim. E então, o demônio surgirá atacando a Akemi. O corpo da Ayumu se moveu no instante, mais rápido do que qualquer ser humano poderia se mover. Uma resposta à vontade absoluta de querer proteger aquela garota. Entretanto, o soco dele foi bloqueado pelo demônio e o Ayumu recuou de leve. Ayumu questionará como o demônio ainda estava vivo, enquanto a Akemi tentará entender o motivo dele ter surgido. Teria sido só porque ela pensou no assunto? Ela nem ia tentar dizer nada ao Ayumu. Enquanto os dois estavam confusos, uma garota de vestido preto de estilo gótico observava tudo do telhado de uma casa. Oh, a aparência mudou um pouco, está ainda mais monstruosa. Que bom ver que minha ação está demonstrando resultados. A garota de preto tinha razão, embora fosse o mesmo demônio de antes, seus chifres estavam bem maiores. Uma luta se iniciará, mas apesar da força absurda dos golpes do Ayumu, o demônio estava resistindo muito bem. Ele tinha ficado mais forte. Estando em desvantagem, Ayumu usará uma estratégia extremamente arriscada. Ele deixará a garra atingir sua própria barriga. Com a garra ainda ali, Ayumu segurou o braço direito do demônio com sua mão esquerda. O demônio tentou puxar a garra, mas não conseguiu. E então, Ayumu começará a desferir socos na cara do demônio que tentará bloquear com o outro braço. Ayumu deseja por mais força. E uma realidade onde um monstro existe pode ser facilmente distorcida para acomodar tal desejo. Os ataques foram acelerando, a força aumentando, e sem aguentar mais, o braço do demônio quebrou. Sem algo para protegê-lo, o rosto dele foi atingido inúmeras vezes, até que seu crânio também quebrou. Ayumu sentiu que a força de seu inimigo tinha desaparecido por completo, e soltou a garra que ainda estava em sua barriga. O demônio foi ao chão, desaparecendo em seguida como se virasse pó. A garota de preto que ainda observava tudo pegará um relógio para ver quanto tempo demoraria para que o demônio ressuscitasse. Akemi irá até o Ayumu, que já tinha se curado do ferimento na barriga, e então ele desmaiará. Na casa do Ayumu, Akemi questionará o que ela deveria fazer, já que ela estava colocando o Ayumu em perigo. Ela acabará indo embora antes do Ayumu acordar e ela não responderá às ligações dele. Assim, as férias de verão acabaram sem os dois fazerem contato. No primeiro dia de aula, ao chegar na estação, o Ayumu encontrará Akemi que esperava por ele sentado num banco. Akemi, sobre esses últimos dias... Me desculpe! Ela finalmente olhou para ele. Depois daquela noite eu fiquei sem saber o que fazer e acabei cortando meu contato com você. Você deve me odiar agora.
Por que eu odiaria só por algo assim? Eu só estava preocupado e confuso também. E sobre o que aconteceu. Por favor, não vamos falar sobre aquilo. Pra falar a verdade, quando voltávamos para casa naquela noite, acabei pensando sobre o primeiro ataque e no exato momento em que fez isso, fomos atacados novamente. Deve ter sido coincidência. Não, você não entende, Ayumu. Eu sou o alvo daquela coisa e não quero colocá-la em perigo. Por favor, aceite esse meu pedido egoísta. Vamos esquecer disso de uma vez por todas. E um pensamento passará pela mente da Akemi. Eu não posso dizer a verdade a ele. E mesmo agora estou arriscando fazer aquilo reaparecer. Ayumu acabará aceitando o pedido, mas com a promessa de que Akemi falaria com ele se aquilo acontecesse novamente. Aquela era realmente uma situação estranha e confusa para o Ayumu. Eles foram 2 vezes atacados por algo que não devia existir neste mundo. E nessas 2 vezes, o Ayumu demonstrou uma força normal e conseguiu se curar de ferimentos mortais. Além disso, a garota que ele salvou parecia querer fechar os olhos e fingir que nada aconteceu. Por que o demônio queria atacar a Akemi? Que segredo estaria por detrás disso tudo? Mas dias, semanas, meses se passaram, a promessa foi mantida e os dias de paz reinaram. O desejo daquela garota do sonho pareceu ter sido realizado, e Ayumu estava feliz. Tudo graças a uma garota de cabelos brancos que parecia estar sempre ao seu lado. Ayumu queria que os dias continuassem assim, mas isso não seria permitido. A sala de aula já estava bem cheia, risadas e conversas por toda parte, e de repente, todos fizeram silêncio. Ayumu olhou para o que tinha capturado a atenção de todos. Em pé, em cima da mesa do professor, a garota de vestido preto de estilo gótico fez um anúncio. É hora de acabarmos com esta farsa. O que você vai fazer? Akemi perguntou desesperada. Este mundo já está seguindo para o fim mesmo. Então vou adiantar as coisas. Akemi, o que está acontecendo? Ayumu perguntou confuso. O coitado não sabe de nada e você ficando ao lado dele está me atrapalhando. Eu tinha pensado em esperar, mas ficar assistindo vocês dois está me dando vontade de vomitar. Então... Não, pare! Este mundo deve... Ela não pôde terminar a frase, pois seu corpo tinha sido partido em 2 pelo demônio que surgiu atrás dela. O silêncio persistiu por um momento, com Ayumu e Akemi não acreditando no que estavam vendo. E então, uma garota gritou. Caos se espalhou pela sala, com os alunos tentando fugir de lá. Perto da mesa do professor, uma garota chorava enquanto sacudia de leve uma amiga em seus braços. Tal amiga coberta de sangue por ter sido atingida também. Em um momento, aquele dia foi destruído e se tornou um pesadelo. O demônio olhou ao seu redor e percebeu que naquele lugar a felicidade não poderia mais existir. E então, ele apontou sua garra em direção a Ayumu, que percebeu o que iria ocorrer. Ayumu ia atacar, mas o demônio foi muito mais rápido que ele, e a garra facilmente aplicou seu julgamento final, e Ayumu foi ao chão. Com seu objetivo completado, o demônio desapareceu. Akemi vai até ele chorando. Ayumu, eu sinto muito, é tudo culpa minha. Ayumu balançou a cabeça negando. Não chore, eu estou muito feliz, feliz por ter te conhecido. Você se tornou a minha luz. Eu queria passar mais tempo com você. Nós podemos fazer isso. Na próxima vez eu irei até você novamente. Serei sua amiga novamente. Poderemos criar lembranças felizes juntos novamente. Então, próxima vez, do que você está falando? Não terá uma próxima vez. Ele olhou uma última vez para a garota que estava ao seu lado. Mas bem que podia ter uma outra vez. Naquele momento, a vida dele chegou ao seu fim. Uma cena do passado. A aula tinha acabado, fechando-se as cortinas para mais um dia completamente indiferente na vida do Ayumu. Como sempre, ele iria direto para casa. Ao chegar no portão da escola, ele se deparou com alguém que o recebeu com um sorriso. Quem era aquela pessoa? Ele não conseguia se lembrar. Os dois caminhavam juntos. Aquela pessoa tentando conversar com Ayumu, mas ele não respondia. Na verdade, um único pensamento passou pela cabeça dele. Me deixe em paz. E então, era a manhã do primeiro dia de aula e o relógio estava para despertar.
Ainda em seus sonhos, Ayumu ouviu o desejo daquela garota. Espero que você seja feliz desta vez. Enquanto isso, uma garota com longos cabelos pretos observava a casa do Ayumu. Ela estava perdida em pensamentos. Como devo proceder agora? É a primeira vez que recomeçamos após tudo aquilo acontecer. Será que o guardião ainda estará mais poderoso ou ele também voltará à estaca zero? Eu poderia simplesmente fazer com que ele apareça, mas um erro e apenas eu morrerei, deixando o Ayumu nas mãos daquela garota por toda esta repetição. Acho que irei com calma e a usarei para fazer o Ayumu despertar novamente e garantir que ele possa enfrentar o guardião. Assim que ele vencer, terei 7 minutos para conversar com ele sem perigo. Vamos aproveitar esses dias que virão. Afinal, este é o fim. Akemi novamente se transferirá para a sala do Ayumu e rapidamente falará com ele. O problema era que o Ayumu não se lembrava de nada e até ficará surpreso por ela saber o nome dele ao se verem pela primeira vez. Os dias foram se passando, Akemi tentando trilhar os mesmos passos que ela fez da última vez. Assim o Ayumu teria as mesmas memórias. Mas o coração dela foi se apertando. Era triste demais ser esquecida. Aquele mundo era cruel demais. E um dia ela acabará chorando diante do Ayumu, que não conseguia entender o motivo daquilo. Ayumu questionará Akemi, que se recusará a contar o que aconteceu. E o Ayumu continuará pressionando. Você não me considera seu amigo? Eu não sou digno de sua confiança? É justamente por você ser meu amigo que eu não posso dizer. Então, por favor. Lágrimas estavam novamente aparecendo nos olhos dela. Vendo aquilo, Ayumu respirou fundo antes de continuar falando. Akemi, nós já nos conhecíamos, não é? Do que você está falando? Nós nos conhecemos no 3º dia de aula. Eu não sei como explicar direito o que sinto quando estou com você, mas é nostálgico e ao mesmo tempo doloroso. Sinto como se estivesse esquecendo algo extremamente precioso para mim. Então, por favor, eu quero saber mais sobre você. Eu quero que você fale mais comigo. Eu quero dizer, mas se eu fizer, o guardião aparecerá. Os olhos da Akemi se arregalaram quando ela ouviu aquela voz. Ela se virou e lá estava aquela garota de longos cabelos pretos. Para desespero da Akemi, a menção da palavra guardião fará o demônio aparecer, pronto para matar a garota misteriosa. Ayumu reagirá e a empurrará para salvá-la. E então o demônio se preparará para atacar a Akemi. Não tinha como ela fugir. O demônio regrediu para sua aparência e força original, mas ele ainda era incrivelmente mais forte que qualquer pessoa normal. Eu preciso salvá-la! O mesmo forte desejo daquela vez. A força física do Ayumu ampliou de maneira sobre-humana, e ele interceptou o demônio com um violento soco no rosto dele. O impacto foi tão grande que ele voou para o outro lado do pátio da escola. A luta será breve, com Ayumu conseguindo derrotar aquela coisa com uma certa facilidade. A garota de preto tentará falar algo a Ayumu só para a boca dela ser tampada pela Akemi. As duas garotas se rebatiam e o Ayumu não conseguia fazer nada para intervir, com ele lutando para se manter acordado. Desesperada, a garota de preto consegue se libertar após dar uma cotovelada na barriga da Akemi. O que você pensa que está fazendo? Você também não queria falar com ele? Sim, eu queria que ele soubesse para que ele pudesse fazer a escolha dele, mas... Mas o que? Essa é a chance que tanto buscamos. Mas só podemos falar aquilo quando ele alcançar a felicidade. Que? O que você está falando? Felicidade? Não me faça rir. Isso pode não ser importante para você, mas é importante para mim. Ah, já chega, já estou farta de você. Darei um fim nisso agora. Antes que a garota pudesse fazer qualquer coisa, a Akemi pulou nela e as duas caíram no chão. Sua desgraçada, eu já falei que você se arrependerá disso. O Ayumu é alguém importante para mim. Ah, então é isso. Você realmente veio aqui para tentar roubá-lo de mim. Você nem consegue imaginar quanto tempo estive observando e me preparando para este momento. Não vou deixar que você apareça no fim e estrague tudo. A discussão parecia não ter fim, e algo chamou a atenção do Ayumu. Perto das garotas, algo estava surgindo, algo que deveria ter morrido. E então as garotas verão um demônio que estava completamente revivido. Os 7 minutos já se passaram? 7 minutos.
Esse foi o tempo que levou para a garota sentir a presença do demônio após ele ter sido derrotado naquele verão que desapareceu. Ele revive tão rápido assim? Akemi parecia não acreditar no que via. As garotas voltarão a discutir enquanto o demônio se preparava para matá-las. Ayumu recuperará sua força e outra luta começará, mas agora o demônio estava mais forte. Ayumu então passará na ideia de deixar ser atingido pela garra para poder prender o braço do demônio. Mas o demônio imediatamente parou o ataque e recuou de leve. Afinal, ele já tinha visto aquilo uma vez. Ayumu abandonará completamente a defesa e focará no ataque. Estratégia que o levará à vitória, mas o deixará incrivelmente ferido. Então Akemi correu em direção ao ensanguentado Ayumu. Era literalmente um milagre ele estar vivo. Pelo menos ele conseguiu vencer novamente. A garota de cabelo preto estava muito satisfeita com aquele resultado. E pelo jeito agora estou livre para fazer o que quiser. Akemi ficou tão preocupado com Ayumu que esqueceu da outra garota que agora estava livre para dizer o que ela queria. Então vamos acabar com isso. Ayumu, você quer saber a verdade? Verdade? Sim, a verdade de... E a garota começou a gritar de dor. Akemi não acreditava no que via. Ayumu também arregalou os olhos em surpresa. Uma mão escura como a noite surgiu em cima da cabeça da garota de cabelo preto e estava esmagando-a. Por quê? Por quê? Por que essa coisa já está aqui novamente? A garota se debatia em dor. Enquanto isso, um braço surgiu e então um corpo também começou a aparecer. Eu deveria ter 7 minutos. Por quê? Sangue começou a descer pelo rosto dela quando a garra já surgiu erguida e pronta para matar o seu alvo. Ayumu gritou e deu uma voadora no demônio que acabou sendo jogado para trás. Com isso, ele soltou a garota que caiu desacordada no chão. Quantas vezes terei que matar essa coisa? O demônio já tinha se recuperado do ataque e caminhava em direção a Ayumu. Ah, agora você tem um rabo. Ayumu, ele deve estar mais forte ainda. Akemi correu enquanto correu em direção a outra garota. Não tem problema, eu vou vencer novamente. Que este meu poder ultrapasse seus limites. Ayumu desejou por aquilo e atacou. Segundos depois, sangue caía no chão. A barriga dele tinha sido facilmente perfurada pela garra do demônio. Para piorar, ele nem viu o ataque que o atingiu. O demônio tirou a garra e usou seu braço esquerdo para dar uma pancada na cabeça do Ayumu, que foi jogada ao chão, longe das garotas. O que foi aquilo? Foi rápido e forte demais. Ayumu estava ali caído, assistindo o demônio se aproximar da Akemi, que estava paralisada de medo. Este é o fim? Eu morrerei aqui após ver a Akemi e aquela garota serem massacradas por aquele monstro? Os pensamentos do Ayumu se aceleraram. O mundo se tornou um lugar completamente escuro para ele. No meio do vazio, ele estava ali sozinho, se lamentando de sua impotência. Se eu tivesse uma arma, alguma forma de combater aquela garra maldita. Como se respondesse à vontade dele, uma espada de madeira surgiu, flutuando a alguns passos de distância dele. Uma espada? Ayumu se levantou. A ferida em sua barriga tinha desaparecido. Ou será que ele não estava ferido porque aquilo era apenas um delírio dele? Com ela, eu... Ayumu esticou o braço para pegá-la, mas ele não conseguiu alcançá-la. Correntes surgiram nos punhos dele. Ayumu estava preso ao chão. De onde veio isso? Ele tentou e tentou puxar os braços sem sucesso algum. Naquele momento, uma garota surgiu alguns passos atrás da espada. Quem é você? Por algum motivo, ele sentia que conhecia aquela garota. Ela era alguém que ele já viu inúmeras vezes. Espero que você seja feliz dessa vez. A garota falou com um lindo sorriso em seu rosto. Feliz? Ela não respondeu e apenas juntou suas mãos como se orasse. Feliz. Eu realmente queria ser feliz. Eu desesperadamente queria agarrar pelo menos um fragmento daquilo que chamam de felicidade. Espero que você seja feliz dessa vez. A garota novamente repetiu aquele desejo. Sim, eu quero ser feliz. Mas... Ayumu começou a usar ainda mais força para tentar se soltar das correntes que o prendiam. Como eu poderia ser feliz deixando duas garotas morrerem bem na minha frente? O sorriso desapareceu do rosto daquela garota. Mas eu quero que você seja feliz.
Pela primeira vez, as palavras dela mudaram. Eu agradeço pelo seu desejo, mas se felicidade significa ser um fraco que não consegue proteger a pessoa mais importante da minha vida, então eu não quero ser feliz. Ayumu aumentou a força nos braços, mas as correntes não cediam e sangue começou a escorrer de seus punhos. Eu não sei como explicar isso, mas eu me sinto muito feliz com a Akemi ao meu lado. Um mero sorriso dela torna o meu dia melhor. Eu sinto como se já tivesse passado muito tempo juntos, então eu vou protegê-la. As correntes começaram a estalar, e Ayumu gritou fazendo ainda mais força, ferindo ainda mais os seus punhos. A garota misteriosa observava aquilo sem entender, seu rosto se contorcendo com uma mistura de sentimentos. Afinal, seu grande desejo estava sendo recusado. A Akemi, ela é a minha felicidade. As correntes se quebraram e Ayumu pegou a espada, fazendo com que ele sentisse uma nostalgia indescritível. Era como se ele segurar uma espada fosse algo extremamente normal. É isso que você deseja? Uma voz masculina que parecia falar diretamente na mente do Ayumu perguntou. Sim, é este o meu desejo. Mesmo que o caminho que você está para trilhar o leve a um desespero inimaginável. Desespero é ficar caído observando aquela que é preciosa para mim morrer. Se esta é a sua escolha. A espada de madeira brilhou intensamente e se transformou numa espada de verdade. E então a voz misteriosa ficou mais forte. Ó herdeiro do último milagre, aceite o presente de despedida que dou a ti e use-o para lutar por aquilo que desejas. Prove a força da tua vontade. Recupere o controle sobre teu destino e encontre a verdade. E se teu desejo prevalecer, quando tu estiver diante da escuridão infinita, espero que consigas cortá-la com a luz dessa espada e com um brilho em teu coração. Junto daquela garota, tenho certeza que conseguirão acender uma pequena chama de esperança. Como será que é morrer? Será igual quando tudo se desfez naquela vez? A garra estava erguida, pronto para apagar a chama da vida daquelas duas garotas. A Akemi não podia fazer nada além de olhar, enquanto a outra garota continuava desacordada. E então a garra desceu. Instintivamente a Akemi fechou os olhos e pouco depois ouviu-se o som de algo caindo no chão. Estranhamente, a Akemi não sentiu nada e abriu novamente seus olhos. E diante dela estava o demônio que parecia também não estar entendendo o que aconteceu. O braço da garra estava no chão, separado de seu corpo. E então, Akemi finalmente viu que alguém estava em pé ao lado do demônio. Akemi não conseguia ver os olhos da Ayumu, mas a espada nas mãos dele chamou a atenção dela. Por que ele está com aquela espada? A espada tinha um aspecto divino. Em seu cabo havia um par de asas. Na lâmina, um texto em latim brilhava e uma aura envolvia tanto ela quanto aquele que a empunhava. Uma das espadas que Deus concedeu a seus anjos. O demônio, ao ver aquilo, sentiu medo pela primeira vez. E antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Ayumu atacou novamente, cortando o outro braço dele e em seguida o demônio foi decapitado. Akemi estava completamente espantada pelo que acabou de ver, mas ao notar que o demônio estava desaparecendo, é mesmo, se eu tocar nele, ela rapidamente colocou a mão direita no corpo que começava a desaparecer. Se ele é considerado um ser vivo neste mundo, devo ser capaz de sentir a fonte de sua vida. Akemi fechou os olhos. Sinto algo. Isto é uma bênção. Havia algo incrivelmente sagrado dentro daquele monstro. 7 vidas. 7. A perfeição de Deus. Parece uma piada de mau gosto. Akemi, você está bem? Ao ouvir aquela voz, ela abriu os olhos e viu Ayumu bem ao lado dela. Ele estava completamente recuperado de seus ferimentos, e a espada não estava mais em suas mãos. Sim, graças a você. Ayumu ainda não sabia de nada, mas agora ele tinha o poder para proteger alguém e encontrar a verdade. Enquanto isso, no último andar de um prédio alto naquela cidade, uma secretária entrou na sala de seu chefe. Com licença, mas trago uma notícia urgente. Confirmamos o despertar do herdeiro. O jovem de cerca de 19 anos sorriu ao ouvir aquela notícia. É mesmo? Então é hora da brincadeira começar.
E deixo meus sinceros agradecimentos aos membros do canal. Algumas coisas aqui só foram possíveis graças à ajuda de vocês. Realmente, obrigado.